No dia 21 de janeiro de 2021, milhares de apoiadores do então presidente Trump saíram de um comício do político com direção ao Capitólio, por instrução direta do seu presidente. A ideia era intimidar os congressistas que estavam reunidos ali, naquele momento, no processo de certificação da vitória do Joe Biden, que é um processo burocrático equivalente à nossa diplomação. Quando um novo presidente brasileiro é eleito, primeiro ele passa pela diplomação e depois tem a cerimônia de posse. É basicamente o que estava rolando lá, é o equivalente político que eles têm nos Estados Unidos. A polícia não ofereceu tanta resistência assim, então os manifestantes invadiram o prédio, depredaram tudo e vários deles tinham o desejo explícito de sequestrar e matar alguns dos congressistas. Não só os congressistas, mas o próprio vice-presidente do Trump, o Mike Pence, que não apoiava essa tentativa de golpe do seu parceiro político, foi então tido como alvo pela galera e o serviço secreto teve que tirar ele de lá, teve que evacuar pessoas por túneis. Então, foi uma calamidade e não deu muito certo. Vários desses conspiradores foram presos e tudo mais. Foi um momento bem vergonhoso da história americana. E na ocasião, comentaristas políticos e até mesmo os leão lobo da internet, como é o meu caso, viram aquilo e falaram de forma explícita: é uma questão de tempo até que aconteça no Brasil. A extrema-direita brasileira tem uma proximidade ideológica e de táticas muito parecida com o que a gente vê nos Estados Unidos. Então é literalmente uma questão de tempo, até porque o Bolsonaro nunca escondeu, ele já estava telegrafando isso há muito tempo, quando desde 2018 ele já falava, já colocava dúvidas sobre o processo eleitoral. Então estava bastante claro que ele estava semeando ali a dúvida no processo para que quando perdesse, porque parecia já prever que ia perder, ele tivesse um alicerce para argumentar que o sistema está impedindo que eu continue aqui e tal. Não foi diferente do que o Trump tinha feito e, como a gente sabe que esses conservadores brasileiros têm uma profunda admiração pelos Estados Unidos, dava para saber que aquilo ali eles estavam vendo como lição de casa para o que fazer agora em 2023. Não deu outra. As cenas de Brasília mostram que, infelizmente, os pessimistas que achavam que aquilo ia acontecer no nosso país, estavam infelizmente certos. Então vamos conversar sobre o que aconteceu. Seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal. Antes de mais nada, eu já peço, por favor, deixe seu joinha, se inscreva, ative o sininho. Eu passei um tempo longe do YouTube, isso prejudica o alcance do canal, mas você pode me ajudar a reverter isso, colocando um comentário, engajando com o conteúdo, deixando o joinha, é a coisa mais importante. Fernanda, para de ver esse podcast como... esse vídeo como podcast e deixa o joinha, Fernanda, por favor. Você fica aí fazendo outras coisas e vendo, só ouvindo o áudio, você não vai ver as fotinhas dos vídeos que eu boto aqui e principalmente você não me dá meu joinha. As cenas lá em Brasília são absolutamente lamentáveis. Os terroristas, e sim, esse é o termo certo para usar, não é hipérbole. Esse tipo de intimidação através de força física, de invadir um lugar ocupado pelo seu inimigo político e aí depredar tudo, destruir as coisas assim, isso é terrorismo, cara. E não sou eu falando isso, Izzy Nobre. A história vai definir esse evento como terrorismo. Curiosamente, as únicas pessoas que parecem ter mudado de ideia sobre o que aconteceu aí são os próprios bolsonaristas, que inicialmente estavam efusivos, elogiando o engajamento dos seus parceiros ideológicos em se manifestar contra a corrupção, a suposta eleição roubada e tudo mais. E aí, quando a coisa começou a sair dos trilhos, começam agora a dizer que não, isso aí é uma pequena minoria, talvez foram infiltrados do PT e, obviamente, como essa galera vive à base de desinformação, de fake news, essa história já está correndo nos grupos do Zap Zap. Tem uma cena de um dos terroristas lá, depois de terem invadido os escritórios lá da liderança do PT, destruído tudo, depredaram, roubaram vários itens, incluindo uma bandeira do PT. E aí o cara saiu do prédio com a bandeira do PT, e aí esse momento está sendo propagandeado nas esferas bolsonaristas, como tá vendo, como eram infiltrados do PT, tem o cara aí ó, com a bandeira do PT. Porque faz muito sentido alguém se infiltrar num evento bolsonarista, se disfarçando como um deles para criar confusão e aí queimar o filme do movimento, carregando uma bandeira do PT. Faz muito sentido isso, sem contar que essa bandeira não é vista em nenhum dos milhares de vídeos antes da invasão. Só depois que os caras invadiram lá o escritório do PT e destruíram tudo que você vê a bandeira. Mas, lógica, não bate muito bem com essa galera. Muitas críticas foram feitas à polícia, que em vários momentos aparece conversando cordialmente com os invasores. Tem uma matéria que mostra que eles abandonaram a barricada lá que tinha sido montada e aí foram comprar água de coco
enquanto os bolsonaristas destruíam tudo, depredavam tudo. Tem um vídeo, mano, os caras não são exatamente as pessoas mais inteligentes, não são mestres do crime. Tem um vídeo em que eles estão lá destruindo o prédio lá do STF, e aí você ouve uma das topeiras lá falando assim, não, vamos lá na central de câmeras, destruir tudo, né? Presumivelmente querendo evitar a produção de provas. Sendo que ele está cercado de pessoas literalmente transmitindo a parada em tempo real. Filmando o rosto de todo mundo. Mano, os caras são muito burro, velho. E o pior é que essa destruição toda, porque é uma clara tentativa de intimidação. Querem mostrar que tem força, que estão dispostos a fazer esse tipo de coisa, esse tipo de disrupção, né? E não tinha muito propósito, se você parar para pensar, não tinha uma missão muito clara, porque pelo menos aquela revolta lá no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, eles tinham uma missão assim, mais clara, era impedir a certificação. Se eles convencessem um número suficiente de congressistas a acreditar que a eleição tinha sido roubada e se excluir do processo, aquilo poderia realmente atrapalhar a transição de poder e, quem sabe, estender a permanência do Trump na Casa Branca. Tinha uma missão mais clara, tinha um objetivo mais claro. Mas no caso do que aconteceu em Brasília, não tinha nada. Eles queriam realmente só intimidar, só destruir. É isso que acontece quando você insufla uma comunidade de gente meio maluca, com ódio, e fala que estão tirando seus direitos, e roubaram as eleições e tudo mais, e solta esse tipo de fake news constantemente. Porque, cara, se você transita nas esferas bolsonaristas, de vez em quando eu dou uma olhada nos grupos deles no Telegram e coisas do tipo, é só fake news, mano. O que sustenta esse movimento são fake news. E isso não é de hoje. As teorias de conspiração maluca, as histórias que eles compartilham só de manchete, sem ler os artigos, sem compreender o que eles estão realmente defendendo. Muita montagem, muita... Cara, é bizarro, cara, sinceramente, é bizarro. E, novamente, não é de se surpreender que um movimento que tem isso aí como base acaba virando violento. A ironia é que a intervenção federal que os golpistas tanto pediam finalmente veio. O Lula autorizou a intervenção das Forças Armadas e é hilário porque tem vídeos do Exército finalmente chegando lá no local e sendo aplaudido pelos bolsonaristas, que realmente não têm noção do que estão fazendo. E aí depois acabou sendo um monte de gente presa. Foram vários ônibus lotados levando essa galera para ser presa. Prenderam mais do que prendeu nos Estados Unidos, então pelo menos nisso a gente pode dar um exemplo. Alexandre de Moraes, naturalmente, se pronunciou e tweetou o seguinte: os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores, anteriores e atuais agentes públicos que continuam na ilícita conduta dos atos antidemocráticos. O judiciário não faltará ao Brasil. Eu acho que, num raro momento na história brasileira, isso aí realmente não vai ficar impune. Dessa vez vão botar pra quebrar. Falando em pronunciamento através do Twitter, o nosso ex-presidente também se pronunciou sobre o caso. Ele fez 3 tweets sobre a situação. Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos, como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. Peraí, primeiro de tudo, 2013... movimentos que eram primariamente anti-Dilma, anti-PT, não sei se tinha tanto esquerdista nesses movimentos quanto você está dizendo, não. E em segundo lugar, fogem à regra. Isso é o máximo de crítica que ele tem para oferecer para os terroristas. Isso aí fugiu da regra. Cara, peidar na mesa do jantar foge à regra. Isso aí é terrorismo, é intimidação. E aí é claro que ele faz uma falsa simetria entre o que aconteceu ontem e manifestações em 2013 e 2017, porque eles não conseguem apenas condenar de forma enfática. Eu já vi esse e os outros crápulas reacionários sendo muito mais enfáticos em suas críticas contra, por exemplo, manifestações, digamos, de pobres, de pessoas do MST, do MTST, de professores, de estudantes. Esses caras são chamados, sem papas na língua, de baderneiro, tem que apanhar mesmo. É assim que eles falam dessa galera. E aí agora, dos teus amiguinhos terroristas que invadiram lá os prédios em Brasília, em seu nome, ele fala que foge da regra. O cara tá tentando ao máximo não criticar muito a galera que, ao longo do meu mandato, sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição. Ele adora essa expressão, dentro das 4 linhas.
Ele deve achar que soa muito eloquente. Sempre estive dentro das 4 linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a nossa sagrada liberdade. No mais, repudio as acusações, sem provas, a mim atribuídas por parte do atual chefe do Executivo do Brasil. Interessante que acusar a eleição de ter sido roubada sem prova, isso aí não tem problema. Mas aí dizerem que você é o responsável por isso, você que influenciou essa galera a essa loucura, a essa sandice, aí isso não pode. Os caras estavam com sangue no olho. Novamente, não era o intuito de realmente estabelecer democracia, salvar o país, salvar a família, e todo aquele, sabe aqueles slogans que eles adoram dar? Não, cara, tem uma thread aí que compila o tanto de obras de arte que foram destruídas ou roubadas durante essa invasão. Por que os caras esfaquearam uma pintura para restabelecer a democracia? Como é que a família cristã tradicional é protegida quando alguém vai e faz um negócio desse? Você viu como era só slogans? Eram só slogans. Agora, uma coisa eu vou te falar. Dessa vez, eu acho que não vai acabar em pizza, não. Dessa vez. Meu irmão, eu acho que dessa vez, historicamente, gente grande envolvida com essa canalice aí vai se dar mal. Mas o que você acha sobre isso? Coloca como sempre nos comentários. Não esqueça de deixar o seu joinha. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima. Bicho, eu falei isso aí ontem no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, segue lá, o link tá na descrição. Daqui a alguns anos, a criançada, o seu priminho, o seu sobrinho, o seu filho, né, pirralhinho de 3, 4 anos, um dia estarão aprendendo sobre isso nos livros de história. E aí as pessoas da sua família, que são sabidamente bolsonaristas, vão ter que se explicar com frequência. Pode apostar que vai acontecer isso. E a sina dessa galera é pro resto da vida ou tentar fugir dessa responsabilidade, fingir que não votou no cara, fingir que não compartilhava essas coisas nas redes sociais e tudo mais, ou então dizer assim, não, eu apoiei o cara, mas eu não participei disso aí não, eu não concordo com esses malucos não e tal, não sei o quê. Que horrível, mano, que horrível. Que situação ingrata.